capítulo 1, 5º versículo diz assim: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te separei e te designei a profeta para as nações. Capítulo 18, versículo 1 e 2. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, orientando: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha palavra. Amém? Você crê nessa palavra? Então olha para essa pessoa bonita e cheirosa que está do seu lado e diga assim para ela: você é vaso ou você é vasilha? As características de um vaso é aquele vaso que dá glória por tudo, sabe? Aquele fervoroso, aquele vaso que está cheio do azeite, da unção, do poder. Amém? Se coloque, pode se assentar, fique à vontade. Então nós somos os vasos de Deus, aquele vaso que está cheio do azeite, cheio da unção, cheio do poder, né? E aqui na MPN não existe vasilha, só existe vasos. Amém? Glória a Deus. Vamos meditar um pouquinho aqui nos 2 capítulos que nós lemos. Bem verdade que a apóstola já falou a respeito do capítulo 18 ontem, e eu vou só colocar a cerejinha em cima do bolo. Amém? Queridos, quando eu paro para estudar a Bíblia Sagrada, mais precisamente no Antigo Testamento, eu vejo que a Bíblia Sagrada, ela foi dividida em uma forma temática. Os 5 primeiros livros são os Pentateuco, né, de Esther. Mais à frente são os livros históricos, de Jó até Cantares são os livros poéticos, e de Isaías até Malaquias são os livros proféticos. Dentro desse grupo de livros proféticos, existe uma divisão de profetas maiores e profetas menores. Dos profetas maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e Lamentações. Dos profetas menores começa ali em Oséias e termina ali em Malaquias. E eles não são considerados profetas maiores porque um foi mais usado do que o outro, não, mas sim pela quantidade de capítulos e versículos. Quando nós paramos para estudar aqui o livro do profeta Jeremias, nós iremos observar que o livro do profeta Jeremias é um livro muito grande, e é um livro onde o Senhor fala de uma forma constante para com o povo de Deus. Precisamos entender também o contexto de quando o profeta abriu a boca para profetizar, o ano que profetizou e para que profetizou, as palavras que o Senhor ordenou. É bem verdade que ser profeta no Antigo Testamento era um trabalho muito árduo, porque todas as vezes que Deus levantava um profeta, era para profetizar uma palavra dura. E é por isso que profeta eram homens que andavam sozinhos, homens que não tinham amigos, homens que não estavam em uma roda de amizades. Por quê? Porque se Deus ordenasse eles falar algo, eles tinham que falar, eles querendo ou não. Então, quando nós olhamos aqui para o Antigo Testamento, nós iremos observar que de Isaías até Malaquias, Deus levantou vários profetas. E quando eu estudo a respeito da história do profeta Jeremias, eu descubro que o profeta Jeremias não era para ser profeta. Jeremias era para ser um sacerdote. Era para ser o que, igreja? No capítulo 1, nos seus primeiros versículos, nós iremos observar que Jeremias ele vai falar a respeito da sua descendência, daqueles que o antecederam. E ali a Bíblia diz que ele era filho de Ilquias, um sacerdote. Então, para quem é filho de sacerdote, eles tinham que estudar para que quando tivesse numa idade
com maturidade, pudesse exercer o ministério sacerdotal. Então, na família de Jeremias, o pai era sacerdote, o avô era sacerdote, o bisavô era sacerdote, o tataravô era sacerdote, e assim por diante. Só que quando nós olhamos para o capítulo 1, nós iremos observar que Deus chama Jeremias no período onde o povo de Jerusalém, o povo do sul, estava caminhando por um caminho de pecaminosidade. E todas as vezes que o povo desviava o caminho, Deus levantava profetas. E eu já quero abrir um parênteses aqui para te dizer que em períodos de opressão, em período de que pessoas apostatam da fé, Deus sempre vai levantar um profeta para falar a verdade. Deus olhou para a terra e se agradou de Jeremias. E agora Deus vai falar com Jeremias, mostrando a sua presciência. Deus é um ser cheio de atributos. Os 3 atributos que os cristãos conhecem são só 3: onipotente, onipresente e onisciente. Onipotente porque é todo poderoso. Onipresente está em todos os lugares, em todas as horas. E onisciente, dono de todo conhecimento. Só que estudando um pouquinho a Bíblia Sagrada, eu descubro que Deus tem outros atributos. E um dos atributos que eu aprendi, estudando a Bíblia, é que Deus é um ser presciente. A palavra presciente significa aquele que sabe de todas as coisas, antes mesmo de acontecer. Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós iremos observar que Deus é um ser que nos chamou, e quando nos chamou, Ele nos chamou no período onde os nossos pais não tinham nem coabitado. Ele nos olhou, ainda informe, como diz o salmista Davi, e Ele nos escolheu para ser profeta, para ser um homem de Deus, para ser uma mulher de Deus. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala assim para ela: você acha que você está aqui à toa? Não, você não está aqui à toa. Deus te escolheu quando você nem sabia de fato o que você era na verdade. Deus, Ele te viu ser gerado dentro do ventre da sua mãe, e antes que tu saísse da madre, Ele já te consagrou profeta sobre as nações. Talvez você que está aqui dentro nessa noite começa a fazer uma autoanálise da sua vida e dos seus antepassados, e você vai perceber que os seus antepassados eram pessoas que viviam uma vida dissoluta, uma pessoa que vivia no bar, uma pessoa que vivia se prostituindo, e você é a ovelha querida no meio da família. Por quê? Porque a sua mentalidade é diferente da mentalidade dos seus parentes. Você até tenta compreender o porquê você não puxou teu pai ou não puxou tua mãe. Só que Deus nessa noite está dizendo para você: você é a diferença, porque eu te escolhi antes mesmo de você ser gerado. Você pode ter sido um fruto do acaso, a sua família pode não ter te planejado, mas se Deus permitiu você ser gerado, é porque sobre a tua vida existe um propósito muito grande, e é por isso que você é perseguido nessa terra. Ou talvez você foi fruto de um estupro, talvez você leva sobre a sua vida cargas que você não queria carregar. Aleluia. Só que Deus olhou para você e achou graça em você. O mundo pode até dizer que você é fruto de um acaso, é fruto de um estupro, é fruto disso, aquilo e daquilo outro. Só que Deus está olhando para você e está dizendo assim: eu comecei a boa obra e sou eu que aperfeiçoo e termino. Então precisamos entender que todos nós que estamos aqui fomos escolhidos por Deus, fomos chamados por Deus, e aquele que é chamado e escolhido por Deus, o Senhor prepara um caminho, e esse caminho, por mais que seja carregado de provações, é um caminho que vai te aperfeiçoar.
é um caminho que vai te dar maturidade, é um caminho que vai te ensinar a ser de fato um verdadeiro adorador. A palavra adorador significa prestar culto a uma divindade. Um adorador não adora só quando as coisas estão indo bem, o adorador também adora quando está enfermo, o adorador também adora quando perde o ente querido, o adorador também adora quando não tem alimento para comer, o adorador também adora quando não tem saúde, porque adorador não adora por aquilo que Deus pode dar, mas por aquilo que Ele já entregou na sua vida. Aleluia! O que Deus entregou na minha vida, Rodrigo? Deus te deu a liberdade, Deus te deu a salvação. E deixa eu te dizer uma coisa, só para animar os pentecostais aqui nessa noite, logo a trombeta vai tocar e vai acontecer aquilo que o apóstolo Paulo escreveu a sua carta aos irmãos de Tessalônica, dizendo: e dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, aí depois nós, MPN, será transformado no corpo glorioso e vai morar com Deus nos altos céus. Quem vai morar com Deus nos altos céus, faça barulho. Deixa eu ver os vasos que está cheio aqui, deixa eu ver, faça barulho que o diabo não gosta. Então você era um vaso escolhido antes mesmo de você ter sido gerado dentro do ventre. E Deus mostra a sua presciência para com o profeta Jeremias, quando o profeta Jeremias recebe a notícia que ele seria profeta. O plano de Jeremias era: eu vou ser sacerdote, eu estou estudando para ser sacerdote. Quando eu estava no ventre da minha mãe, alguém olhava, beijava e dizia: se porventura for um varão, certamente será um sacerdote. Só que estudando a Bíblia Sagrada, eu descubro que o plano do homem, aleluia, não se compara com o plano que Deus tem para ele. O homem pode até fazer planos, mas quem dá a última palavra é o Senhor. Jeremias agora está vivendo uma frustração ministerial, porque ele não queria ser profeta, porque ele sabia o peso de ser profeta. E o nosso Deus, Ele é especialista em frustrar nossos sonhos, aleluia, para viver os sonhos dEle, para viver o melhor dEle. O profeta Isaías vai dizer: os pensamentos de Deus são muito maiores do que os pensamentos dos homens. O problema da nossa geração é que pensa pequeno demais, sonha pequeno demais, sendo que na verdade aquilo que Deus tem preparado para nós, olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem subiu no coração do homem. É isso que Deus tem preparado para você, minha irmã. É isso que Deus tem preparado para você, meu irmão. Se fosse por mim, aleluia, eu estava em outro lugar. O meu sonho era ser jogador de futebol, participei de escolinhas lá no Rio de Janeiro, só que tudo estava errado para mim, aleluia, até que um dia eu entendi que aquilo que Deus tinha preparado para mim não era ser jogador de futebol, era ser um pescador de almas, um pregador maluco que pula, sapateia no poder, entra no mistério, chega até todo bonitinho no culto, apóstolo, coloca aquele terno bonito, passa a camisa para não amassar, começa a mensagem com ética, mas quando o fogo pega, aleluia, é impossível ficar parado, porque verdadeiro adorador adora, pode estar usando a maquiagem mais cara, mas quando entra no mistério, aleluia, no reteté de Jeová, a maquiagem pode estar bagunçada, mas ele está orando, ele está trabalhando, ele está adorando, ele está exercendo, ele está pegando a mão no arado, e Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite: enquanto você abre a sua boca, eu encho o vaso, o vaso nessa noite vai transbordar. Para você que nunca mais sentiu a sua presença, começa a sentir a presença agora, seja cheio da presença agora, porque a partir de hoje, Satanás não aplaudirá mais os seus pecados ocultos. A partir de hoje, Deus está te dando uma autoridade nova, você vai pisar na cabeça da serpente, aleluia, querendo Satanás ou não, a sua vida a partir de hoje
vai ser uma vida nova, vai ser uma vida transformada, vai ser uma vida de vaso cheio de Deus. Deixa eu ver os vasos nessa noite. Levanta a mão para cima e adora Jesus aqui nessa noite. Aleluia! Deus olhou para Jeremias e falou: Jeremias, tu não vai ser sacerdote, vai ser profeta. E assim aconteceu. Profeta, ele tentou dar uma desculpinha dizendo que era uma criança que não sabia falar bonito. Só que Deus é aquele que aperfeiçoa quem ele escolhe, né? E agora no capítulo 18, nós iremos observar uma história muito conhecida, e creio que a apóstola ontem trouxe com muita maestria essa história, de quando Deus fala com o profeta Jeremias e pede para que ele se levante e desça até a casa do oleiro, porque ali Deus queria falar com ele de uma forma interpretativa. E quando Jeremias entra na casa do oleiro, ele vai se deparar com o oleiro e vai se deparar com uma argila em cima de uma roda. E nessa roda, na parte inferior, tinha uma outra roda que o oleiro ficava mexendo com os pés. Enquanto ele rodava aqui, ele ia produzindo vaso aqui em cima. O que Deus queria falar para o profeta Jeremias é que por mais que a nação de Israel estivesse caminhando um caminho tortuoso, Deus era especialista em tratar com Israel e refazer Israel em um vaso novo. Porque o vaso aqui na Bíblia é o povo de Deus que está caminhando por um caminho tortuoso. Quem estava reinando aqui no período de Jeremias era um rei chamado Josias. Só que antes de Josias era um homem chamado Manassés, filho de Ezequias. E Manassés foi o pior rei que reinou sobre Jerusalém. Então o povo estava caminhando por um caminho tortuoso, e Deus precisava usar o profeta para condenar o pecado do povo. Só que Deus falou: eu vou falar contigo de uma forma diferente. E Deus é especialista em falar conosco em dias comuns, em dias aonde a gente jamais espera que nós iremos ouvir a voz de Deus. Deus, ele é tão magnífico que ele fala conosco em detalhes. E nesses detalhes, Deus nos ensina que precisamos melhorar cada dia mais. Então o oleiro está tratando com o vaso, e enquanto ele está tratando com o vaso, ele está tirando da argila pedra, está tirando da argila pedaço de folha, está tirando da argila tudo aquilo que não presta, porque o vaso precisa estar perfeito. Quando ele termina de fazer o vaso, ele coloca no fogo, e no momento do fogo, é o momento que Deus está tratando com o vaso, porque é no fogo que Deus está selando aquilo que ele tem preparado para o seu povo. Quando passa pelo processo do fogo, ele tira o vaso, e agora está uma escultura perfeita e bela, que pode ser vendida. Só que vaso vazio é um vaso que não tem valor para nada. Ele precisa ser preenchido com alguma coisa. Normalmente nós compramos um vaso para colocar um adubo e colocar ali uma planta, enfim. Ele precisa estar preenchido com algo. O apóstolo Paulo, escrevendo uma carta aos irmãos de Corinto, ele vai dizer que nós somos vasos e que dentro de nós temos pedras preciosas. Pedras preciosas significa Espírito Santo. Então nós somos vasos. Repita comigo: eu sou vaso. Você é vaso. Eu sou vaso. Você é vaso. Eu sou vaso. Você é vaso. Eu sou vaso de honra. Eu sou vaso de honra. Repita: eu sou vaso de honra. Pronto. Estudando sobre essa palavra vaso, eu vejo que por muitas vezes o vaso foi usado como algo que era alegórico para Deus falar com o povo dele. E quando eu estudo um pouco de Antigo Testamento, eu vejo que quando Nabucodonosor, no ano 605, vai sitiar Jerusalém, ele leva para dentro da Babilônia jovens, bonitos, formosos e inteligentes. Eu falei sobre isso na última pregação. Só que no meio desses jovens existiam vasos, utensílios da casa de Deus.
Utensílios que foram criados lá no livro de Crônicas, quando Salomão começa a fazer aquele templo que o pai Davi havia colocado na planta. Então era algo poderoso, Vitório, era ouro, era puro ouro, era magnífico. E quando Salomão está inaugurando o templo, ele vai consagrar o vaso. Então é algo santo. E quando Nabucodonosor entra dentro de Jerusalém, leva para dentro da Babilônia os vasos que foram consagrados por Deus no templo de Salomão. Só que os vasos ficam no canto escondido. Ninguém tem coragem de usar o vaso. Até que quando passa o reinado de Nabucodonosor, o homem chamado Belsazar passa a reinar sobre Babilônia. E quando ele começa a reinar, ele quer fazer ali o seu momento de festa, quer chamar todo o povo para participar daquele festejo deles para com o povo. Eu não sei, talvez aconteceu de faltar alguma coisa para ornamentar a mesa. E quando ele vai observar dentro de um lugar aonde estava escondido o vaso, ele pega o vaso e coloca em cima da mesa. Até que enquanto eles estavam cultuando, ou melhor, estavam festejando, apareceu uma mão misteriosa que escreveu Mene Mene Tekel Farsim. Ninguém sabia interpretar aquilo que estava escrito na parede. Até que chamaram Daniel. Daniel já estava bem velho. Daniel olha para a parede e diz assim: ó, o que está escrito aqui é: você foi pesado na balança e foi encontrado em falta. Trocando por miúdos, Belsazar, tu vai morrer. Mas por quê? Porque você tocou em algo que não era para tocar. Você está vendo porque você não pode tocar em ministério de alguém? Você não pode tocar no vaso, porque se você tocar no vaso, você não se encontra, não vai ter um tete a tete com a pessoa que você tocou, mas vai ter um tete a tete com Deus. Pregador, me dá um exemplo bíblico. Atos capítulo 9. Saulo estava indo a caminho de Damasco. Ele perseguia Cristo, irmão? Não, ele perseguia os cristãos, o caminho. Então quem era para repreender Saulo eram os cristãos. Só que olha só o que Jesus fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Tu não entendeu que quando você persegue o irmão do lado, você não está perseguindo a ele, está perseguindo a quem chamou? Deus está falando nessa noite. Ai de quem tentar tocar em você, vai se ver com Deus, vai pagar o preço, porque Deus, Ele investiu muito alto em você, e não vai ser homem que vai parar o teu ministério, não vai ser mulher que vai paralisar o teu ministério. Ah, Jesus, eu estou sentindo Deus nessa palavra. Eu vou liberar uma palavra profética sobre a vida de pessoas aqui. Talvez você está desanimado, e esse desânimo foi porque alguém abriu a boca para dizer que você não sabe cantar bonito, não sabe pregar bonito, não sabe falar bonito. Só que Deus está dizendo para você: o homem pode até colocar uma vírgula na sua história, mas só Deus pode colocar um ponto final. Por que, Rodrigo? Porque você é vaso. E lugar de vaso não é escondido. Lugar de vaso é no altar. Talvez você está escondido porque alguém olhou para você e disse que você não tem capacidade nenhuma para exercer ministério. E por conta disso você se retraiu. Você não quis mais dançar, você não quis mais pregar, você não quis mais cantar, você não quis mais fazer nada. Só que Deus está dizendo: não tem como você fugir. Você colocou a mão no arado. Sabe como é que funciona o arado? O arado tem só um caminho, não tem como voltar. Está cortando a grama aqui, ó. Se eu olhar para trás já era, vai perder o caminho. Você já tocou no arado. Você pode até tentar fugir, mas Jesus te pega. Jesus te encontra. Talvez você está pensando assim: nossa, mas era meu último culto. Eu só falei que ia participar desse tabernáculo e Jesus está falando comigo de uma forma tremenda assim, para te lembrar que você é vaso. Não tem utilidade, mas não deixou de ser vaso. Não está pregando, mas você continua com cheiro de vaso.
Tamires, como foi que aconteceu lá com Pedro? Pedro negou Jesus 3 vezes. O galo cantou. Aí Pedro está só observando Jesus, observando Jesus ali sendo condenado, apanhando. Aí está lá todo, né, flagrante. Aí quando alguém olha para Pedro e fala assim: ei, calma aí, você é um dele. Não, eu não sou um dele não. Você é um dele. Olha como você fala igual ele. Calma aí, tu cheira igual ele. Calma aí, tu se veste igual ele. Ou seja, você pode deu uma passeadinha lá fora, mas você sabe que o seu lugar não é lá, é aqui. O texto do capítulo 18, o vaso se quebra na mão do oleiro. Não é Deus que quebra o vaso. Sabe por quê? Porque é muito melhor nós nos quebrarmos diante da mão de Deus do que o Deus poderoso te quebrar. Porque quando Ele quebra, aí você vai vir para o culto na cadeira de roda, mas está adorando. Por quê? Porque você não quis ouvir Ele quando Ele estava falando para você adorar, quando você teve liberdade. Pregador, que Deus é esse? Um Deus que não deixa a gente ter liberdade para viver a nossa vida, não. Não. Foi até um assunto da escola bíblica isso, né? Você pode fugir para Jope. Jesus manda um táxi para te pegar. E você ficar dentro da baleia para ir para o lugar onde Ele te ordenou ir. Mas por que, pregador? Porque Ele não apostou pouco em você. Olha para esse vaso que está do teu lado aí. Vê aí se ele está cheio ou está vazio. E já aproveita para ficar de pé. Aleluia. Eu estou vendo vários vasos bonitos aqui, ó. Meu Deus do céu. Aquela varoa de branca ali, meu Deus, que vaso lindo, né? Minha esposa. E cheia, né, apóstola? Calabra suri banda calabra sai. O teu lugar não é lá fora, é sobre o altar. Ezequias começa a purificar o templo. 16 dias para purificar. Quando o fim dos 16 dias, os levitas e os sacerdotes chegou diante de Ezequias e falou assim: ei, arrumamos tudo. E outra, os vasos que estavam lá lançados fora por causa do teu pai, pegamos, santificamos e colocamos no altar. Porque o lugar de vaso não é lá fora, é no altar. Só a irmã lá atrás entendeu. Lugar de vaso não é lá fora, é sobre o altar. Você é vaso, Jesus vai te pegar nessa noite. Parece que eu vejo como se um azeite descesse do céu, sabe? O mesmo azeite lá em 2 Reis, aquela viúva, aleluia, que pegou vasos na casa dos amigos, e quando ela foi colocando os vasos, o azeite ia descendo. O azeite só parou porque o vaso parou. E aqui está cheio de vaso para Jesus derramar o seu azeite. Você que nunca mais falou em línguas estranhas, é hora de você voltar a falar em línguas estranhas de novo. Para você que tem medo de demônio, é hora de você dar um chute na cara do demônio, porque Deus vai te dar autoridade e você vai sair dessa noite pulando de alegria. Irmãos, eu estou cuspindo fogo e arrotando brasa, e eu quero chamar você, vaso que está enferrujado. Eu te chamo aqui na frente hoje, porque o teu lugar é no altar. Rápido. Não espera. Meu Deus do céu. Não espera Deus te quebrar. Se quebre na presença do oleiro. Porque sobre a sua vida tem digitais de quem está te fazendo, de quem está te criando. E esse, aleluia, é a assinatura de quem te fez. O oleiro é Jesus de Nazaré. Você é o vaso que precisa ser moldado todos os dias. Deus está tirando pedras, orgulho, soberba, ganância. Aleluia, porque o vaso precisa estar perfeito diante da presença do Eterno.
Eu sei que tem mais gente aí, eu vou te dar 1 minuto para vir aqui na frente. Tá vindo chorando ainda, ó. Os intercessores que tá cheio de Deus, eu sei que tá. 12 horas orando no templo, irmão. Se não tiver cheio de Deus, tem que se converter de novo. O povo está transbordando azeite. A igreja MPN está transbordando azeite. E hoje é a noite de nós transbordarmos sobre essas vidas aqui, ó. Tem mais aí atrás porque Jesus está me falando. E eu não vou ir aí te buscar porque você sabe que é contigo que Deus está falando. Tem, Estevão, tem. A perna está assim, ó, tremendo para vir aqui na frente. Só que Satanás está te tentando prender para você não receber uma unção dobrada. Hoje é noite de ser cheio até transbordar. Porque você é fácil na mão do oleiro. Você é vaso de honra e não vaso de desonra. Venha porque ainda dá tempo. Vem receber da unção de Deus. Vem. Rápido. Tem uma pessoa aqui nesse lado aqui, ó, que precisa vir nesse altar urgente. Porque o vaso está vazio e precisa ser cheio. Eu sei que nessa semana que passou você pensou em desistir, você pensou em parar, você pensou em chutar o pau da barraca, mas hoje é dia de ser cheio, viu? Venha, isso, vem chorando mesmo, vem transbordando, isso. Porque Deus vai começar a tomar a gente aqui nessa noite, ó. Deus vai começar a pegar a gente aqui nessa noite. Jesus. Meu Deus, eu estou pegando fogo aqui nessa noite. Jesus.